A palavra para o doutor Rodrigo. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de externar aqui o prazer que é compor uma mesa formada por pessoas tão diletas, especializadas aqui no ramo, seja no campo prático, como o Mauro da SESC, o Carlos dos Correios e o professor Aragão, na parte doutrinária e também, por que não, na sua própria atuação jurídica. Eu vou focar a minha apresentação mais no tema do painel, que seria o inciso 1º do artigo 28, parágrafo 3º, mas não sem antes endossar as impressões aqui dos colegas em relação ao avanço que representa a Lei 13.303. De fato, eu entendo que a flexibilização que o novo modelo traz, que, como o professor Aragão colocou, poderia ser maior, mas já é um avanço nesse sentido, ela corresponde, ela traz deferência à escolha do constituinte e do legislador por uma forma de atuação, de persecução do interesse público mais focada em resultados, mais focada em eficiência e se distanciando, em alguma medida, do regime público propriamente dito. Então, quando o constituinte ele vislumbrou a hipótese do Estado atuar por meio de pessoas de direito privado, ele vislumbrou a possibilidade de regimes distintos, com a dinamicidade, a flexibilidade que lhe seria inerente. Portanto, eu entendo que a lei vai no caminho certo, tanto da eficiência quanto da opção constituinte legislativa. Agora, no que diz respeito ao inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 28, eu entendo que o legislador foi um tanto tímido, disse menos do que poderia e, na minha compreensão, não abordou toda a discussão da contratação direta em atividades fins de empresas estatais. Por certo que o inciso 2º, de alguma forma, também entra nessa questão de contratação diretas relacionadas à atividade fim por meio das parcerias. Mas o inciso 1º, na minha concepção, ele fez um recorte muito restrito na redação que lhe foi dada do que seria essa atividade fim. Uma visão estrito sensu de atividade fim, que ele coloca a comercialização de produtos, a prestação de serviços e a execução de obras pela empresa, então, da empresa a terceiros, possivelmente seus destinatários diretos, e relacionados mais especificamente com seu objeto social. Então, se vislumbra aqui no dispositivo a intenção de restringir esse objeto, do que seria hipótese de contratação direta nos termos do artigo 28, parágrafo 3º. E, óbvio, não exclui outras possibilidades que, fora dos termos desse dispositivo, vão poder ser discutidas como hipótese de inexigibilidade, como já era feito sob a égide da Lei 8.666. Mas eu entendo que o legislador perdeu a oportunidade de adentrar num debate jurisprudencial e doutrinário que já era um tanto quanto amadurecido. Aqui no tribunal, são pelo menos 30 anos em que essa questão da atividade fim ela é discutida. Com os temperamentos, os pressupostos que o tribunal colocou, certo? Então, uma contratação inerente à atividade fim, às vezes nem tanto, às vezes acessória, paralela à atividade fim, mas que a realização de licitação, de alguma forma, pudesse representar um obstáculo para a atividade gerencial ou um prejuízo concorrencial, poderia ser contratada diretamente, conforme o entendimento do tribunal. Não precisaria ser estritamente o exercício finalístico da atividade da empresa. E cabe ao legislador, talvez, cristalizar os pressupostos estabelecidos pelo tribunal, dando a eles assim, mais estabilidade e segurança jurídica, tanto às empresas estatais, ao gestor e àqueles que com ela contratam, ou rediscuti-los, buscando a doutrina, buscando as discussões, para trazer os requisitos que entrassem ali na discricionariedade legislativa. Lógico, tendo como norte que a licitação ela é uma regra, mas ela não pode conflitar com o interesse público que é inerente à atividade, que é a escolha da atividade empresarial, a escolha da forma empresarial para a realização do interesse público. Então, o debate ele não foi introduzido para a lei em toda a sua plenitude. Eu entendo que a lei se focou numa hipótese que não chega a ser muito controvertida. Inclusive, se a gente for olhar a jurisprudência do tribunal a respeito de contratação direta e atividade fim, você vai verificar que essa hipótese de
execução específica do objeto social, como a venda de petróleo pela Petrobras, a prestação de serviço aeroportuário pela Infraero, ela não entra nas discussões do tribunal, até porque, em muitos casos, se trata de uma inviabilidade fática, porque não existe uma pluralidade de competidores frente a um objeto licitado escasso. O objetivo da empresa atuando no mercado é atender a demanda daquele mercado, inclusive ampliar e tomar espaço dos seus competidores. Então, não há, de fato, essa escassez que justificaria a licitação, e até por isso esse tipo de questão não foi muito trazida ao tribunal. Você vê, como o professor Aragão colocou, as discussões tangenciam o objeto social, não são especificamente relacionadas com ele, com a atividade finalística, como a questão da BR distribuidora e contratação de transportadora, do serviço de transporte de combustíveis. Ou outro exemplo aqui, da Agência de Turismo do Banco do Brasil, afretando um navio para oferecer um serviço a seus clientes sem licitação. Em ambas as hipóteses, o tribunal chegou a afirmar que seria possível, apesar de não estar claramente adequado àquele inciso primeiro, à redação que foi dada ao inciso primeiro. E outra questão com relação à redação do inciso primeiro é que, é algo que inclusive o professor Aragão trata, é a questão da redação, de uma certa tecnia, porque a redação que foi dada remete à figura da licitação dispensada, que foi construída doutrinariamente no âmbito da Lei 8666, em que não haveria ao gestor a discricionariedade de licitar. Seria uma hipótese que o próprio legislador fez o juízo discricionário de que a licitação não seria conveniente. E não me parece que esse tipo de engessamento é coerente com o propósito de flexibilização da lei das estatais e que essa não seria a melhor interpretação. Há que se dar ao gestor a possibilidade, quando vislumbrar ser possível, ser viável a competição e ser vantajoso para o interesse público, sim, licitar, por que não? Mesmo na contratação de atividades, de contratações especificamente relacionadas com o objeto. E até, claro, de forma muito específica, existem situações de contratação de empresas estatais em que a licitação, por mais que diga respeito ao objeto finalístico da empresa, será caso de licitação, excepcionalíssimo. Vou dar o exemplo aqui da Terracap. A Terracap, companhia imobiliária de Brasília, tem por objeto social realizar operações imobiliárias diversas, inclusive alienação de bens, inclusive de titularidade pública. Nesse caso, a especificidade do objeto vai dizer, na minha opinião, qual é o procedimento a se adotar. O procedimento licitatório, porque se trata de um bem do patrimônio de um ente público. Mas é um exemplo muito específico e vai muito na questão da natureza do objeto contratado. Um segundo exemplo foi recentemente apreciado aqui pelo tribunal, de respeito à comercialização pela Telebrás da capacidade satelital em banda Ka do satélite geoestacionário de defesa e comunicação estratégica. Esse caso ficou célebre, teve muitas discussões e notícias a respeito dele, porque houve uma discussão também relacionada com segurança nacional, já que esse satélite também, por ele também transitam informações militares, sigilosas e tal. Mas o que se estava licitando ali era a exploração comercial de uma banda específica, que nada tinha a ver com essa questão sigilosa. Enfim, essa contratação estava inserida no objeto específico social da Telebrás, que é fornecer infraestruturas de telecomunicações, inclusive para empresas privadas. Porém, havia uma potencial pluralidade de competidores, porque o objeto era restrito à banda de um determinado satélite e, eventualmente, mais de uma empresa de telecomunicação poderia ter interesse em explorá-lo. No caso, a Telebrás não realizou a licitação, com esteio, inclusive, no que dispõe o inciso primeiro. Não acho que ela se equivocou, eu acho que a norma traz essa possibilidade, sim, dessa contratação direta, mas o fato é que os princípios da administração precisavam ser observados. E é isso, a questão não é necessariamente fazer a licitação, mas a observância dos princípios, garantia da imparcialidade. Não seria dado, como bem colocou o ministro Benjamin Ziller, a estatal contratar com quem queira, mas observar a transparência, a publicidade e, se colocar uma situação concreta de competição, realizar alguma forma de processo competitivo, sem que necessariamente se realize por meio da licitação. Agora, nesse caso,
na minha opinião, se o gestor entendesse pertinente e vantajoso realizar licitações. Era isso que eu queria colocar, agora inicialmente a respeito, e agradeço pela atenção. Agradeço ao doutor Rodrigo.